With me. Fala, professores, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre um método de treinamento que a gente utiliza na musculação, que seria o BIS7. Por conceito, quando a gente descreve o método BIS7, a gente realiza 2 exercícios em sequência, sem tempo de intervalo entre eles. Poderia ser para o mesmo grupamento muscular ou para grupamentos musculares diferentes, porém com a mesma característica. Você realiza 2 exercícios sem tempo de intervalo entre os mesmos. Então, quando a gente, por exemplo, se a gente utilizasse o mesmo grupo muscular, por exemplo, 2 exercícios para o peitoral, supino reto e depois o supino 30, seria para o mesmo grupo muscular. Ou, por exemplo, um exercício para o peitoral, Hammer 45 e outro a cadeira extensora, para agrupamentos musculares diferentes. A diferença entre essa aplicação seria, obviamente, em relação à demanda, né, do esforço. Obviamente, você realizar 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular, essa demanda vai ser muito maior. E aí a gente pode pensar no indivíduo intermediário para avançado. Quando a gente pensa, por exemplo, no indivíduo iniciante, alternar o grupo muscular pode ser interessante. Então, por exemplo, realizar um Hammer 45 e aí uma cadeira extensora, ou Hammer 45 ou um leg press. Ou seja, você tem um exercício para a região superior e um exercício para a região inferior. Então, isso reduz a demanda ou a dificuldade desse método de treinamento. Então, quando a gente pensa no indivíduo avançado, a gente pode tentar direcionar para o mesmo grupo muscular. E quando a gente pensa no indivíduo iniciante, a gente pode alternar esse grupo muscular para tornar essa questão mais fácil. Esse método de treinamento, quando a gente pensa também no indivíduo iniciante, é importante a gente pensar muito na questão da segurança do aluno. Na verdade, a segurança do aluno a gente deve pensar em qualquer nível, seja um iniciante, um intermediário, um avançado. Mas muitas vezes o iniciante a gente fica um pouco mais preocupado porque são alunos que não têm experiência com treinamento. Então o risco às vezes dele se machucar se torna um pouco maior comparado com o indivíduo avançado que já tem experiência com treinamento. Tá? Então uma das coisas que a gente deve pensar, primeiro, em relação à ordem dos exercícios, principalmente quando a gente pensa no uso de máquinas ou pesos livres. Porque faz uma grande diferença quando a gente pensa no método BIS7. Por exemplo, nesse aqui, no primeiro, a gente teria o supino reto, né, realizado com a barra livre, e o segundo exercício, flexão de braços. Então, primeiro você tem um exercício que vai ser realizado com a barra livre, né, que é o supino reto, que teoricamente tem uma demanda um pouco maior comparado com uma flexão de braços, e após a execução do supino reto, você vai realizar a flexão de braços. E olha que interessante, esse pensamento da ordem, como que pode fazer diferença total na segurança. Então, primeiro você realizou o supino reto. Se você estiver realizando sozinho, você pode conseguir chegar próximo da sua falha, mas a gente não vai dizer que você conseguiria chegar na falha, porque se você chegar na falha, você não consegue guardar a barra. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente fez até a falha, mas se nós estivermos treinando sozinho, provavelmente a gente não chega na falha, porque se chegar na falha a gente não consegue guardar a barra. A barra ela vai cair no peito. Então tem essa questão também que é interessante. Mas você pode fazer com uma boa percepção de força, você pode fazer chegando próximo da sua falha e obviamente entendendo ali a zona de segurança para você. Então você terminou o supino reto, você vai para a flexão de braços. Quando você for realizar a flexão de braços, nesse exercício você não precisa se preocupar com questões da segurança, porque você pode fazer a flexão de braço até a falha concêntrica, ou seja, você vai fazer um exercício, você vai chegar próximo da sua falha ali antes, e aí quando você for para a flexão de braços, você pode chegar até o seu máximo, ou seja, você pode se dedicar ali para tentar chegar na sua falha concêntrica, e aí dar o estímulo máximo para esse grupo muscular. Ou, aqui nesse segundo exemplo, poderia ser um aparelho. Então você poderia ter realizado o supino reto com a barra livre e em sequência o Hammer 45. Que aí no Hammer 45 você poderia fazer até a falha. Então, se você estiver treinando sozinho, você poderia utilizar o primeiro exercício para
chegar próximo da sua falha. E o segundo exercício, colocar um aparelho, uma máquina, para você chegar até a sua falha e estimular ao máximo esse grupo muscular. Ou, outra opção, você poderia usar duas máquinas. Poderia usar um supino reto na máquina, que tem esse aparelho também, poderia fazer o Hammer 45 depois. Então, teoricamente, você conseguiria chegar na falha nos dois exercícios. Então, existem diferentes formas da gente organizar. Principalmente quando a gente pensa nessa segurança e quando a gente pensa em utilizar a falha concêntrica, ou seja, realizar o exercício até não conseguir mais realizar uma repetição na fase concêntrica do movimento, né? Quando você falha, que você não consegue mais realizar uma repetição, é importante a gente se ater a essa questão de máquinas ou pesos livres. Porque se você está realizando com peso livre, o risco, às vezes, de você causar algum acidente ou de você se machucar se torna muito maior. Então, pensando no B7, eu prefiro, primeiro, colocar o peso livre, que você está mais descansado, né? E após o uso do peso livre, colocar a máquina, que aí você pode chegar até a sua falha concêntrica, você já vai estar mais fadigado também, então você reduz um pouco o risco de acontecer algum acidente. Ou, se for do seu interesse, fazer o uso de duas máquinas. Faz o uso da máquina aqui no primeiro exercício e o uso da máquina no segundo exercício. E aí, teoricamente, você conseguiria chegar na falha concêntrica em ambos os exercícios. Tá? Mas por questões de segurança, de uma forma geral, né, bota primeiro o peso livre e depois a máquina, ou algum exercício que você consiga chegar na falha concêntrica sem gerar risco. Tá? Só para a gente fechar aqui o segundo exemplo, né? Aqui seria a máquina primeiro e o segundo seria o exercício com peso livre. Então, olha só que questão interessante, né? Se você faz primeiro o Hammer 45 e chega na sua falha, quando você for para o segundo exercício, você já vai estar fadigado, já vai estar cansado. Então, o risco para acontecer, às vezes, aqui algum acidente no supino 30 fica maior, fica aumentado. E nesse exercício, você fazendo sozinho por segundo, mais uma vez, você não vai poder chegar na sua falha concêntrica, você já vai estar mais fadigado, né? Então o risco ele se torna maior. Então, nesse caso aqui, principalmente para uma pessoa que treina sozinha, eu inverteria a ordem. Eu colocaria primeiro o supino 30 e depois o Hammer 45. Porque no segundo exercício, como ele já está mais cansado, já está mais fadigado, né? O risco de alterar alguma mecânica é maior, coloca a máquina por segundo, que aí torna o treino um pouco mais seguro. Tá? Então, o B7 é um método de treino extremamente interessante, otimiza o tempo, né? Tanto para o indivíduo avançado quanto para o indivíduo iniciante. Muitas pessoas hoje em dia não têm tempo para treinar ou relatam isso, né? Eu acredito também que seja uma questão de prioridade. Para o indivíduo avançado, a gente pode utilizar dois exercícios para o mesmo grupo muscular, pensando em recrutamento de unidades motoras, de intensificar esse treinamento, né? E para o indivíduo iniciante, a gente poderia usar agrupamentos diferentes. Por exemplo, um peitoral, um exercício para peitoral, um exercício para quadríceps, para inferior, que aí diminui a intensidade desse método de treinamento e diminui a intensidade do exercício também para o iniciante, que é interessante, que é um cara que não está tão acostumado ainda com altas intensidades. Beleza? Espero que essa dica aí tenha sido boa para vocês, né? Sempre pensar nessa segurança do aluno, né? Principalmente quando você pensar em utilizar a falha concêntrica.